isso aí, pessoal, e finalmente chegou a minha lista. Essa é a minha lista. Quando eu digo isso, pessoal, não é porque eu estou sendo egoísta, não. É porque é a minha opinião. A minha opinião pode ser diferente da sua. São os 10 melhores filmes do ano de 2025. Então, se você curte esse conteúdo, é muito importante que você fique até o final do vídeo, porque, pessoal, é uma pedrada melhor que a outra, só filmaço. Fiquem comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez aqui, pessoal. Ano de 2025 quase acabando, pouquíssimos dias para acabar o ano. Pode ser Natal, Ano Novo, um desses dias aí, essa lista está saindo quentinha agora para você saber quais foram os 10 melhores filmes do ano de 2025, na minha opinião. E vão deixando a sua opinião também, eu quero saber o seu comentário sobre esses filmes, sobre outros filmes que pode ser que eu não comente. Então, é com muito respeito que eu faço essa lista. Deixa o seu like, se inscreva nesse canal, fique comigo até o final do vídeo. Já vou começar com um filmaço. Pessoal, veio em 2025 realmente trazendo uma temática até certo ponto muito parecida com outras, mas com uma narrativa um tanto diferente, com camadas diferentes. Eu estou falando do filmaço que se chama Pecadores, hoje disponível no catálogo da Max. Foi uma grande surpresa para mim. Quando eu fiquei sabendo mais ou menos do que se tratava, eu não me animei muito, mas quando eu comecei a assistir, eu realmente fiquei maravilhado. Primeiramente porque passa nos anos 30, então muito blues, muito jazz, a questão da segregação muito forte nos Estados Unidos, a gente tem esse contexto geral da época, e aqui a história é basicamente sobre dois irmãos. O Michael B. Jordan interpreta aqui, e ele está muito bem no papel, pessoal. Ao retornarem para a cidade natal, eles decidem investir numa espécie de bar e tudo, tentar ali conquistar a vida. Eles são argilosos, conversam muito bem, eles têm uma boa persuasão, só que numa determinada noite algo acontece muito misterioso. Eles começam a lidar com criaturas que seriam vampiros. Eu já tenho que deixar isso a par, pessoal, para você não pegar você de surpresa, porque eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de temática. Porém, o filme ele consegue ser muito mais do que isso, a partir do ponto que os vampiros eles acabam sendo um pano de fundo para uma história muito mais profunda em torno de diversas coisas envolvidas ali nas camadas que o filme quer te passar. O filme é maravilhoso, o aspecto visual é sensacional, os atores são ótimos, a ambientação de época muito bem construída, a trilha sonora nem se fala. Eu falei muito blues, muito jazz, vai te ganhar se você curte esse tipo de aventura com camadas. Sabe o Drink do Inferno, que também tem essa temática? Tem vampiros, mas tem outras camadas embutidas. Esse aqui consegue se aprofundar ainda mais em outros aspectos, fora a questão dos vampiros, que é um pano de fundo na minha opinião. Filmaço, pessoal, de ano de 2025, chegou realmente impactando, ganhando os fãs do gênero, e para quem tentar assistir com outra cabeça vai gostar demais também. Agora o próximo é um de Netflix, não tem como deixar de falar desse filme como um dos melhores do ano de 2025, que é o Frankenstein, por Guillermo del Toro. E que filme maravilhoso, chegou ali no finalzinho, já final de outubro para novembro, chegou realmente se tornando o mais assistido do ano em 2025 no catálogo da Netflix. E o Guillermo del Toro, ele tem uma paixão por essa história da Mary Shelley, ele tinha já, é uma coisa de décadas, pessoal, uma vontade de décadas de fazer a versão dele do Frankenstein. E aqui ele trouxe uma versão um tanto romântica, também expositiva, com violência, e que te traz algumas reflexões sobre vida, sobre humanidade, diversas situações. Ele criou aqui um aspecto gótico que combinou muito com a temática do monstro, e também nós temos o Dr. Frankenstein, pessoal, a história é batida, mas eu tenho que falar. O Dr. Frankenstein, que cria a criatura obcecado pela vida após a morte, ele acaba criando essa criatura e trazendo umas questões éticas e morais em torno disso, enquanto o filme vai andando em flashbacks, vai te mostrando os acontecimentos até um fechamento que, na minha opinião, é poético. A Netflix acertou muito nisso, só que por trás de tudo é claro que está o Guillermo del Toro, que é um diretor de mão cheia, que já fez o Pinóquio, o Labirinto do Fauno. O cara é sensacional com essa temática, ele consegue mexer muito com isso, com o emocional das pessoas em torno dessas histórias que ele nos traz, pessoal. Eu simplesmente amei esse filme, fiz um vídeo específico dele aqui no canal e as pessoas, foi um vídeo muito bem, inclusive, as pessoas gostaram demais. Tem ali uma aceitação de público que supera os 80%, com uma nota altíssima no MDB, como está aí para você ver na tela. Pessoal, eu gosto muito desse filme e vale a pena assistir Frankenstein, do ano de 2025, no catálogo da Netflix. E o próximo, não tem como não falar de Missão Impossível, aqui o acerto de conta, o acerto final, que pode ser que seja realmente o último com o Tom Cruise, beleza? Todo ano praticamente sai um Missão Impossível, eu quase sempre falo deles, porque realmente é um filme que sempre consegue surpreender,
principalmente pelos momentos de ação. A gente sempre fica esperando aquele momento Tom Cruise, aquele momento que ele arrisca a vida, aquele momento que ele não usa dublê, e todo mundo sabe disso, que o cara realmente é casca grossa demais, como diz o Peter Jordan, pessoal. Tipo, copiando aqui a fala do Peter. O cara é casca grossa demais. O Tom Cruise aqui, né, que é o Ethan Hunt, que sustenta a história praticamente inteira. Os plots dos filmes do Missão Impossível sempre são os mesmos. É uma ameaça global. É basicamente muito parecido com o que acontece com os filmes do 007. Sempre é uma ameaça global, só que aqui está muito dentro de uma atualidade, afinal de contas, é uma inteligência artificial que vai levá-los a uma jornada incrível para tentar evitar esse colapso mundial, esse colapso global. Além do que também aqui, o Ethan ele vai tentar ali entrar numa jornada de um tanto existencialista em alguns momentos, revisando as coisas do passado, se o que ele fez até ali valeu a pena ou não. Então tem essa pegada existencialista também, fora as cenas de ação que eu nem me atrevo a dar spoiler para vocês delas aqui, que é uma mais visceral do que a outra. O que me atrai muito em Missão Impossível, assim como no John Wick, que basicamente são as mesmas histórias, pessoal, as cenas não são repetidas. É sério, é incrível. Como as cenas são bem elaboradas, bem criadas, bem pensadas, que apesar de ser um filme de ação genérico, ele consegue se destacar muito entre tudo que a gente vê no cinema. E é aquele filme também cheio de testosterona. Eu espero que o Tom Cruise continue com essa temática. Precisamos de filmes assim. Eu particularmente sou fã do gênero. É um presente para quem gosta de coisas dos anos 90 e dos anos 80. E esse aqui, infelizmente para você, não sei, tem gente que não tem, está disponível somente na Paramount Plus ou para alugar ali no catálogo da Amazon Prime Video pela Paramount Plus. Agora um outro também sensacional, foi uma grande surpresa para mim no ano de 2025, pessoal, que eu gostei demais de assistir agora, esses dias atrás, é o F1, que está disponível na Apple TV com o Brad Pitt. Você vê, Tom Cruise, Brad Pitt, os dois maiorais da temática dos anos 80 e dos anos 90. Aqui nós temos o Sonny, interpretado pelo Brad Pitt, que é um piloto, ex-piloto de Fórmula 1, que teve uma carreira meio conturbada, ele tem alguns traumas do passado, que não é tão explorado no filme assim, porém ele é um piloto freelancer. Ele acaba recebendo uma proposta de um amigo do passado, inclusive o Javier Bardem, que está ótimo no papel, onde os fracos não têm vez, lembra? O cara é sensacional. Acaba recebendo uma proposta, vem pilotar pra gente, para uma equipe de Fórmula 1. Só porque é uma equipe não tão boa assim, é uma equipe lá, eles sempre estão lá na lanterninha ali das equipes de Fórmula 1. E aqui nós teremos algumas corridas, ele vai se unir a esse grupo, ele vai ser o segundo piloto dessa equipe, e vai começar a se destacar e ele vai ficar completamente viralizado em torno do meio e também vai furar a bolha. O Brad Pitt aqui, ele é um cara bem mais velho, considerado uma lenda, e por muitos um cara velho querendo voltar a correr, que é um estorvo, é uma completa vergonha. Dali então essa jornada de redenção vai acontecendo de uma forma muito natural, com ótimos momentos de ação. As cenas de corrida são viscerais, são sensacionais, muito bem dirigidas, muito bem feitas. Eu simplesmente adoro esse filme. No ano de 2025 também é um filme cheio de testosterona, aquele tipo de filme que vem com aquela carona do Top Gun Maverick de 2022, sabe? Lembra muito aquele tipo de história, né? O cara mais velho em busca de redenção, a história é básica, mas o filme é bom demais, com uma aceitação acima de 86%, pessoal. E também fez muito sucesso nos cinemas. E agora está disponível no catálogo da Apple TV. F1 é demais. Só assistam se você tem Apple TV. Se você não tem, desculpa, chora ou pede emprestado para alguém. Eu faço uma assinatura teste aí para você assistir esse filmaço. Aconselho você a assinar porque o aluguel é caro demais. É mais de 50 pau. Eu acho um absurdo ser 50 reais para você alugar um filme. Para depois você, enfim, né? Melhor você assinar por um tempo a Apple TV, que é baratinho, e assistir todos os filmaços que tem lá. Pessoal, agora mais um de Netflix, que não tem como eu não colocá-lo na minha lista de melhores do ano, até mesmo porque é um filme que mexeu muito comigo, um filme que eu gostei demais, mas antes não esqueçam o like. Seu like é muito importante nesse canal, pessoal. Divulguem essa lista, compartilhem com as pessoas e vão deixando as suas listas aqui também. Mas eu não concordo com esse que eu assisti, esse aqui eu achei um dos melhores. Faça essa lista crescer com a gente e eu venho te falar aqui, em quinto lugar, Sonhos de Trem, na Netflix, que é um filme muito bom. Eu sei que vai ter gente que vai achar o filme monótono, teve muitas pessoas que acharam o filme monótono, só que se você assistir com essa cabeça, você vai esperar uma história muito profunda, cheia de camadas também, que conta a história de um homem que trabalha, que é o Joe Egerton, inclusive, que está ótimo no papel, que ele trabalha ajudando a fazer as linhas de trem pelos Estados Unidos, cruzando os Estados Unidos.
Entre tudo ali, pessoal, ele vai construindo a família, ele começa a construir família, e o filme tem uma pegada muito existencialista e contemplativa também. No sentido literal, o filme é maravilhoso, os momentos de paisagens, os planos abertos são sensacionais, contemplam muito a iluminação natural, que predomina quase o tempo todo no filme. Eu acho isso muito bacana. Além do que ele construindo família, ele vai passar por uma tragédia. Vai passar por uma tragédia que depois ele vai questionar a própria existência e o próprio propósito de vida dali em diante. O filme vem andando com essa narrativa, sim, é um pouco mais lenta, mas é um filme muito bonito dentro da proposta. É um filme que entrega uma história muito profunda, muito contemplativa, como eu disse, que tem camadas. E é um personagem muito enigmático, muito bom. E sim, te deixa uma ponta de dúvida no final de um certo acontecimento, mas, pessoal, o filme é maravilhoso, uma cena é melhor que a outra, cada cena é um quadro, está no catálogo da Netflix também, chegou logo no final, aqui na Netflix, final do ano, acho que foi em novembro, falei dele também, as pessoas gostaram demais, pessoal. Eu simplesmente adorei esse filme, Sonhos de Trem, é um filmaço, um dos melhores, na minha opinião, do ano de 2025. Quero só reafirmar aqui que essa lista não é do menos melhor para o melhor, beleza? Não é uma lista, não é um ranking, tá? Eu estou falando em ordens aleatórias, de acordo com o meu gosto, eu fiz aqui, são os 10 melhores de 2025 e pronto, beleza? E agora eu venho com um que me surpreendeu demais, pessoal. Que filme bom, se chama A Hora do Mal, que está no catálogo da Max, é um suspense psicológico que vai te segurar do início ao fim, vai te fazer roer as unhas. Se você já assistiu, sabe do que eu estou falando. É praticamente assim uma reinvenção de coisas que nós já vimos. Sabe quando você assiste um negócio e fala assim, eu já vi isso em algum lugar, mas isso não. Eu já vi isso em lugar, mas isso aqui está um pouco diferente. É mais ou menos isso. A Hora do Mal vem com um espetáculo visual, um espetáculo de narrativa que conta a história numa cidade pequena sobre o desaparecimento de diversas crianças. Diversas crianças numa escola, elas somem no mesmo dia, na mesma noite, no mesmo horário, deixando um mistério para trás incompreensível, pessoal. Apenas uma criança sobrou. Em torno de tudo isso, os pais começam a colocar culpa na própria professora. Ela teria feito algo para essas crianças? Teria hipnotizado essas crianças? Ela é uma bruxa? Ela não é? O que tem por trás de tudo isso? Até que algumas coisas vêm se revelando. E o mais interessante do processo narrativo desse filme é que ele vai te mostrando a subtrama de cada personagem como se fossem capítulos, fazendo você entender tudo isso como se fosse um quebra-cabeça se montando lá no final, e vai te surpreender. É um filme muito bom, expositivo, em alguns momentos tem violência, porém não chega a ser um filme de assombração, tá? Não é um filme, não chega a ser um terror. É um suspense psicológico que tem uma pegada meio de voodoo, umas coisas envolvidas de magia, mas é bem pautado num equilíbrio que combina muito com a história. Assistam A Hora do Mal no catálogo da Max. A Max tá demais, hein, pessoal? Tá? Ó, fala sério, filme novinho chega lá do cinema na Max fazendo um baita sucesso. E agora o próximo, Entre Montanhas. Entre Montanhas é um dos grandes filmaços de aventura também que eu simplesmente adorei no catálogo da Apple TV, pessoal. E aqui nós temos a história sobre dois agentes que eles têm que cuidar de um desfiladeiro secreto, onde tem uma energia ali do mundo. Vocês vão entender, é quase um mundo invertido, não vou deixar spoiler, beleza? Interpretados pelo Miles Teller e pela Anya Taylor-Joy. Cada um ficam de um lado, cuidando desse desfiladeiro, como se eles fossem ali protetores daquilo mesmo, armados e tudo mais. Eles acabam se comunicando à distância, fazendo uma amizade muito interessante, até que acidentalmente eles acabam caindo nesse desfiladeiro e eles vão entrar nessa jornada intensa para sobreviver nesse mundo cheio de mistérios e cheio de surpresas, e eles não sabem o que tem ali, o porquê que estão ali, e eles começam a questionar o porquê de algumas coisas, ao mesmo tempo que eles têm que sobreviver. O filme ele é um filme de aventura / jornada de sobrevivência muito bom, que tem uma pitada romântica também que é muito legal, pessoal. O filme tem mais de 80% de aceitação de público e é um belo filme que está no catálogo da Apple TV, cheio de efeitos especiais maravilhosos, atuações ótimas. Não é um filme que tem um roteiro sensacional, mas dentro da proposta, para mim, é um dos melhores do ano no catálogo da Apple TV. E agora, mais um de Netflix. Um que me chamou muita atenção, que as pessoas gostaram demais. Não tem como deixar passar o ano de 2025 sem falar mais uma vez desse filme que se chama Homem com H, no catálogo da Netflix, em 8º lugar, que é a história do Ney Matogrosso, que é um dos melhores artistas do Brasil, na minha opinião. É um artista que não se vendeu para movimentos políticos, que sempre ficou ali quietinho na dele,
tentando fazer a sua própria trajetória, não queria levantar bandeiras, fazer panfletagem de nada. Um cara que só queria cantar, pessoal. Começou ali na carreira dele muito complicada com o pai, um militar, muito severo com ele. Ele fez a escola militar e depois se descobriu como cantor e foi ali fazendo as suas canções e fazendo sucesso. E a ascensão do Ney Matogrosso. Tem que avisar que o filme ele é bem sexual. Ele tem ali alguns momentos expositivos desse sentido, eu acho que podia ser até menos, mas em sentido de linguagem, eu acho que até combinou um pouco com o filme, já que é a trajetória da vida do cara. Ele vai conhecer o Cazuza, vai mostrar isso bem rapidamente, e a história dele, que foi feita de uma forma primorosa, além do que as atuações são sensacionais, pessoal. Vale a pena demais assistir no catálogo da Netflix, Homem com H, uma grande revelação aqui no catálogo da Netflix, uma grande adição e uma grande cinebiografia, uma das melhores que eu já vi nacionais. É sério, pessoal, vale muito a pena assistir esse filme. E agora, em nono lugar, o Caramelo. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Eu adorei o Caramelo, pessoal, mas não dá pra levar muito a sério, né? É um filme bonitinho, gostoso, mas não tá entre os melhores do ano. Você vai brigar comigo, talvez, mas eu vou falar porque é minha opinião. Em nono lugar eu deixo Superman. Superman de 2025 é um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. Ele está no catálogo da Max e vem com aquela essência do Superman dos quadrinhos. Tem gente que não entendeu o filme, por quê? Porque o filme ele é um tanto bobo em alguns momentos, ele é um pouco feliz demais. Mas é o Superman clássico dos quadrinhos, pessoal, do Grant Morrison, lá dos grandes astros. Talvez você não conheça HQ, não sabe do que eu estou falando, mas é muito inspirado numa HQ, que aqui nós temos um Lex Luthor, mais uma vez, querendo acabar com a reputação do Superman, já que mano a mano não dá certo. Ele vai enfrentar diversos desafios e aqui nós temos o Supercão também, que é bacana pra caramba, que é o Krypton, bacana pra caramba, que rouba a cena no filme inteiro. O filme sim é muito colorido, é bem feliz, tem batalhas, não tem muito sangue, não é uma história de origem que eu achei bacana pra caramba, o Superman já é estabelecido como Superman no mundo e ele tem que enfrentar esse desafio que é o Lex Luthor tentando acabar com a sua reputação. Temos Lanternas Verdes, temos um mundo expandido de heróis, de outros heróis também. Para quem curte os quadrinhos vai gostar demais e para quem assistiu os filmes da Liga da Justiça antigões, vai gostar demais também, você vai entender essa temática mais alegre. Muitas pessoas odiaram, mas eu simplesmente adorei o Superman do ano de 2025, que já está na Max para você assistir, incluso na assinatura. E agora, pessoal, o último da lista, não menos melhor que os outros, mas um filmaço também que me chamou muito a atenção. Nós temos aqui uma batalha após a outra, de 2025 também no catálogo da Max, com o Leonardo DiCaprio, Benício Del Toro, um elenco sensacional, Champagne, e nós temos aqui uma história dirigida pelo Paul Thomas Anderson, que é um diretor muito bom, que ele sabe lidar muito com esse tipo de direção, que é o puro caos, pessoal. É o puro caos, só que é um caos equilibrado, é um caos que você consegue entender as coisas, tanto na temática, quanto no roteiro, tanto quanto na direção, que é bem maluca, e na trilha sonora também, que em alguns momentos destoa do que está acontecendo realmente em cena. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas é um filme que você, na minha opinião, se você curte cinema arte, gosta de outras camadas, um filme diferentão, esse filme pode ser que seja para você. A história é sobre um revolucionário, um ex-revolucionário, que atualmente ele está meio perdido com o mundo atual. Parece que ele ficou congelado no tempo e não está sabendo lidar com as coisas novas do mundo atual. 16 anos depois de um acontecimento, ele é um cara que ele vive se escondendo e tudo, foi um criminoso no passado. Dali então ele tem que enfrentar um novo desafio, ele precisa encontrar a sua filha e também lidar com um antagonista que é interpretado pelo Champagne. Champagne é um personagem cheio de camadas, é um personagem sensacional. Eu acho que vai dar Oscar aqui para algum dos dois, ou para Champagne como coadjuvante, ou para o Leonardo DiCaprio também, porque ele está realmente muito bem no papel. E o Leonardo DiCaprio aqui é um personagem maluco, fala pra caramba, grita pra caramba, é um cara que quando ele não tá no efeito da maconha, ele tá ali em momentos mais de brisa, né? E ele faz muito bem esse papel, ele fez muito bem esse papel. E o Champagne é um antagonista, um militar, um cara mais sério, um cara também cheio de camadas, cheio de traumas do passado, que tem que lidar com uma situação atualmente que parece que aconteceu alguma coisa que o grupo dele não aprova tanto. O filme é muito bom, Benício Del Toro também está ótimo, gosto muito do ator, mas é um filme que não é para todos, pessoal. Ele tem uma direção bem maluca, um ritmo bem alucinante, só que, como eu disse, é um caos controlado, na minha opinião, que tem uma mensagem bem interessante, sem panfletar demais, sem
lacrar. Ele consegue trazer uma mensagem bem interessante, principalmente sobre imigração, tá? Bom, pessoal, eu gosto muito desse filme, achei muito bacana, uma batalha após a outra no catálogo da Max. Ó, entre todos aqui, pessoal, a Max está ganhando, né? Faz as contas, né? A Max está ganhando. Mas todas as plataformas ainda estão valendo a pena. Eu acho que a Netflix ainda está saindo perdendo. O que você acha? Deixa aqui nos comentários se você gostou, não gostou da lista. E agora eu vou deixar para vocês a minha lista das 10 melhores séries. Você tem que vir nas 10 melhores séries, pessoal. Vem comigo. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. É uma honra estar com vocês aqui. E que o ano de 2026 venha ainda melhor, se Deus quiser, em todos os aspectos, inclusive na saúde. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo e é nóis.